Fala palmeirense, Alviverde Podcast na área. Deixe seu like e ative as notificações. Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente tem uma história que à primeira vista parece que desafia um pouco a lógica do futebol de hoje em dia, né? Totalmente. Pensa só, um clube gigante, o Palmeiras, recebe sondagens por dois dos seus principais atacantes, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. E não são sondagens quaisquer. Não mesmo. Os valores são maiores do que o clube pagou por eles. Em 99% dos casos, a gente estaria aqui a discutir os detalhes da venda. Mas o Palmeiras O Palmeiras fez o contrário. disse não. E mais do que isso, recusou até abrir conversa. Fechou a porta. É um movimento que obriga a gente a parar para pensar, sabe? Foge completamente do roteiro que a gente está acostumado no futebol brasileiro. Que é o de exportar talento. Exato. A lógica de comprar, desenvolver e vender com lucro está tão na veia dos clubes que quando um deles quebra isso de forma tão forte, a gente sabe que tem algo mais profundo aí. Não é só mercado, né? Não é só mercado. É uma declaração de poder. Boa, é uma declaração. E é essa declaração que a gente vai tentar decifrar hoje. Com base numa notícia do GE. Globo, de 20 de dezembro de 2025, vamos analisar a fundo essa estratégia do Palmeiras. Entendeu por quê? Exato. Porque o clube está abrindo mão de um lucro que é imediato, garantido, para apostar tudo num projeto esportivo focado em 2026. O que esse não gigante nos diz sobre as ambições do clube e o momento dos jogadores? Então vamos direto ao ponto. A fonte é bem direta. Palmeiras recebeu consultas pelos dois e a resposta da diretoria foi, na lata, fechar a porta. O que me chama atenção é o timing. Isso não é no calor do momento, depois de um título. É no planejamento para 2026. Parece algo muito, muito calculado. O timing é tudo, né? A notícia deixa isso claro. O clube está definindo o elenco para 2026, com reforços e saídas pontuais. Ou seja, não é uma reação. Não é uma reação emocional a uma oferta que chegou. Pelo contrário, é uma decisão proativa. É uma das pedras fundamentais do planejamento para o ano que vem. Eles estão construindo o time em torno da dupla. Exatamente. Em torno deles e não pensando neles como ativos para vender. Mas isso não deixa de ser uma aposta de altíssimo risco. A gente está falando de dezenas de milhões de euros que o clube tá deixando na mesa. Sem dúvida. No futebol, uma lesão, uma queda de rendimento, tudo isso pode desvalorizar um jogador muito rápido. Não tem um pouco de, sei lá, arrogância nisso? Ou excesso de confiança? Olha, o risco financeiro é enorme. É uma aposta, sim. Mas eu não chamaria de arrogância. Acho que é mais uma autoconfiança que reflete um projeto muito bem estruturado. Certo. O que o Palmeiras está sinalizando para os seus torcedores e para os rivais é que o objetivo principal não é mais o equilíbrio financeiro com vendas. O objetivo é ganhar. É a hegemonia esportiva. Eles acreditam que os títulos que essa dupla pode trazer em 2026, ainda mais no ano de Copa do Mundo, valem mais do que o dinheiro da transferência agora. É uma mudança de mentalidade. Total. De clube vendedor para clube potência, que segura os seus craques mesmo com assédio da Europa ou da Arábia. Essa ideia de clube potência é fascinante, porque exige grana, claro, mas também jogadores que estejam 100% no projeto. Exato. E para fazer uma aposta dessas, a diretoria tem que ter uma confiança cega na dupla. O curioso é que o caminho do Flaco Lopes e do Vitor Roque para chegar nesse ponto são quase opostos. Completamente opostos. São duas histórias que se cruzam de um jeito perfeito para o clube. De um lado, você tem a redenção e do outro, a confirmação. Vamos começar pela redenção, então. Flaco Lopes. Aos 25 anos, a história dele no Palmeiras é uma montanha russa. E que montanha russa! A fonte lembra bem das dificuldades que ele teve para se adaptar quando chegou do Lanús, lá em 2022. Chegou em um ponto, em 2024, que ele estava considerando de verdade ir para o River Plate. Eu lembro disso. Parecia um caso clássico de jogador que não se encaixou. Exato. E aí que a gente vê a força do projeto. O artigo destaca que o clube e principalmente o Abel Ferreira foram cruciais para convencer o cara a ficar. Não foi só você tem contrato. Não, foi gestão de pessoas. Mostraram que existia um plano para ele, que o potencial estava ali. Pediram paciência, confiança. E para um jogador que está por baixo ouvir isso da estrutura
Muda tudo é um investimento na pessoa, sabe? Não só no atleta. E que investimento! Pagou dividendos espetaculares. A fonte é categórica. A virada de chave acontece em 2025 com a chegada do Vitor Roque. O parceiro ideal. De repente, tudo se encaixou. Os números dele são incríveis. 25 gols e 6 assistências em 64 jogos. O melhor ano da carreira. Taticamente, o que a chegada do Roque mudou para ele? Foi o catalisador perfeito. O estilo do Vitor Roque, com aquela mobilidade, velocidade, atacando espaço. Ele cria um caos na defesa adversária. E isso libera o Flaco. Libera totalmente o Flaco para fazer o que ele faz de melhor. Ser um finalizador, um centroavante mais de área, o Roque puxa a marcação, abre corredor e o Lopes aproveita o espaço. Deixou de ser a única referência. Exato. Ele deixou de ser a única preocupação dos zagueiros e passou a ser o parceiro letal de um atacante igualmente perigoso. O Palmeiras não achou só um jogador. Achou a peça que potencializou a outra que já estava lá. É impressionante como um jogador pode transformar a carreira de outro. E isso nos leva, claro, ao Vitor Roque. A outra ponta da dupla. Que chegou com uma pressão, nossa, completamente diferente. 20 anos, vindo do Barcelona, depois de um empréstimo para o Betis. Ele não era uma aposta, era uma certeza que precisava se reafirmar. Exatamente. E ele entregou tudo o que se esperava. E talvez até mais. A notícia fala em 20 gols e 5 assistências em 56 jogos. A segunda melhor temporada da carreira dele. Mas o mais interessante é o que a fonte diz sobre as metas pessoais dele. Isso é fundamental. Ter espaço para jogar, lutar por títulos e voltar para a seleção brasileira. Ele não voltou para o Brasil por acaso, ele voltou com um plano. Um plano de carreira muito bem definido. E com a Copa do Mundo a 6 meses de distância, como a matéria lembra, ficar no Palmeiras parece a jogada mais inteligente da carreira dele. Sem a menor dúvida, seria uma loucura ele mudar de clube agora. No Palmeiras ele é titular absoluto, está num sistema que favorece ele, tem a confiança do técnico, está jogando em altíssimo nível. Se fosse para a Europa agora? Seria um risco gigantesco. Novo período de adaptação, brigar por posição, talvez jogar menos, isso poderia custar a convocação dele. Ficar foi uma decisão de maturidade, de foco estratégico. E isso ajuda a gente a entender a recusa daquela proposta de 35 milhões de euros do futebol árabe. Que dá uns 227 milhões de reais. Um valor absurdo. E a fonte destaca que a recusa foi de interesse a nenhuma das partes. Ou seja, o jogador estava tão desinteressado quanto o clube. E aí a gente vê a tal da simbiose perfeita. O clube e o jogador estão 100% alinhados. O Vitor Roque sabe que o projeto esportivo do Palmeiras é a melhor vitrine para ele atingir o objetivo da vida dele, que é jogar a Copa. Ele está abrindo mão de um salário que provavelmente mudaria a vida dele para sempre. E ela glória esportiva. Porque nesse momento ela vale mais. E o Palmeiras se beneficia disso, criando esse ambiente onde a ambição do clube e do jogador é a mesmíssima, é um ganha-ganha. Então, essa harmonia toda com o jogador redimido e outro focado, ela foi construída com um investimento financeiro brutal. Brutal. Os números que a fonte traz colocam tudo em perspectiva. Eles mostram que não é uma aposta feita no escuro. De jeito nenhum. Vamos lá. Pelo Flaco Lopes, em 2022, foram 7 milhões de dólares, que davam uns 35 milhões de reais na época. Certo. Já o Vitor Roque foi um investimento de outra galáxia, 25 milhões e meio de euros. 154 milhões de reais. Por 80% dos direitos num negócio com o Barcelona. São valores de clube europeu. Isso nos diz duas coisas muito importantes sobre o Palmeiras de hoje. Primeiro, a saúde financeira e o poder de fogo do clube. Pouquíssimos na América do Sul conseguem fazer isso. E a segunda? E talvez a mais importante, a qualidade do scouting e da análise deles. Por que fazer apostas tão altas e, em tão pouco tempo, já ter o mercado oferecendo mais? Significa que eles acertaram na avaliação. Acertaram em cheio. O mercado está validando a tese do Palmeiras. Sendo assim, essa recusa em vender, mesmo com lucro na mão, pode ser vista também como uma estratégia financeira de longo prazo. Estão jogando com o tempo, esperando o valor deles explodir depois da Copa. Precisamente. É gestão de ativos. O Palmeiras olha para a dupla e pensa, o valor deles hoje é X. Mas se eles ganharem uma Libertadores e forem para a Copa, o valor pode ser 2x ou 3x. Entendi. Eles estão recusando um lucro bom agora, na expectativa de um lucro extraordinário daqui a 6 meses, 1 ano.
É um risco calculado, onde a valorização esportiva é o motor da valorização financeira. Apostar no pico da performance para vender no pico do valor. Exato. E para fazer uma aposta tão ousada, eles precisam ter controle total da situação. Imagino que o contrato dos jogadores seja a chave de tudo isso. É a rede de segurança de toda a operação. E a fonte nos dá esse detalhe crucial. Os 2 jogadores têm contrato até dezembro de 2029. Não tem risco de jogador sair de graça ou de ser forçado a vender por um preço baixo porque o contrato está acabando. Eles ditam as regras. Eles ditam os termos, o tempo e o preço de uma futura venda. Essa segurança contratual é o que permite essa ousadia de fechar a porta e dizer: nós decidimos quando e por quanto. Fica muito claro que é uma decisão blindada por todos os lados. Estrategicamente, esportivamente, financeiramente e Contratualmente. é uma posição de força impressionante. É o cenário ideal para qualquer gestor. Ter os jogadores certos, no momento certo, motivados pelos objetivos certos e protegidos pelos contratos certos. É a tempestade perfeita para um projeto vencedor. Resumindo, então, o que a gente analisou, essa notícia revela um Palmeiras que está executando uma estratégia muito clara. Não é só uma recusa de venda. É muito mais que isso. É uma afirmação de poder, uma aposta na hegemonia esportiva para 2026 e tudo isso capitalizando numa dupla de ataque, que é o encontro de 2 caminhos bem diferentes. É isso. É a consolidação de um projeto que se recusa a ser só uma ponte para a Europa. Eles acharam uma dupla que funciona de um jeito espetacular. E, em vez de vender no primeiro lucro, Eles dobraram a aposta. cobraram a aposta. Estão investindo no presente esportivo para colher frutos ainda maiores no futuro, tanto no campo quanto nos cofres. Uma aposta na glória em vez do lucro fácil. Mas, sabe, fica uma reflexão final, um ponto que a fonte dá quase nas entrelinhas. Uma palavrinha que pode mudar toda a interpretação. Exato. A fonte diz que a diretoria reforça que agora não há espaço para negócio. Agora. No futebol, a palavra agora é bem flexível, né? Pode significar esta semana, este mês, esta janela. Exatamente. O agora sempre tem um prazo de validade. E isso levanta a questão para o futuro. Será que essa porta está fechada a cadeado? Uma blindagem total para garantir o time intacto até a Copa? Ou Ou será que é uma manobra de negociação ainda mais inteligente? Ao dizer não estão à venda, será que eles não estão, na verdade, dizendo para o mercado: a oferta de vocês é baixa demais, nem quero ouvir? é um bom ponto. A questão a se pensar é: o que abre essa porta? É um título de Libertadores? Uma convocação confirmada para a Copa? Ou será que ele já tem um número na cabeça, uma proposta que seja irrecusável e que transforme a venda numa decisão inevitável? Fechar a porta agora. Pode ser só um jeito de obrigar o mercado a encontrar uma chave de ouro para conseguir reabrir.